Olá, está começando mais um programa Comunicando Conscienciologia, um programa do canal 6 da NET, a TV de Porto Alegre, que vai ao ar todo domingo às 10 horas da manhã, com reprise às sextas-feiras às 13h30. Comunicando Conscienciologia traz uma série de entrevistas através do paradigma consciencial, proposto pelo professor Valdo Vieira, médico e fundador do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, duas ciências que estudam a consciência, conhecida pela psicologia como self, a religião trata como espírito e a ciência convencional como indivíduo ou ser. Hoje entrevistaremos o professor Carlos Odoni Costa dos Santos, que é coordenador da Associação Internacional da Programação Existencial, APEX, Unidade de Porto Alegre, que é formado em Direito, promotor de Justiça, e vamos falar sobre felicidade. Muito bem-vindo, professor Carlos, é um prazer tê-lo conosco. O que é felicidade? Bem, se nós fizéssemos essa pergunta aos telespectadores, eu tenho certeza que cada um apresentaria uma definição diferente do que é felicidade. Então, daria para dizer o seguinte, que felicidade, para uns, felicidade tem relação com o dinheiro, ter uma conta bancária recheada. Para uns, felicidade é isso. Ocorre que muitas vezes a pessoa que tem muito dinheiro, isso pode trazer mais problemas para ela do que soluções, pode mais atrapalhar do que ajudar. Então, nesse caso, a pessoa ela não consegue ser feliz. Para outros, felicidade pode estar relacionada com a beleza física. Então, é aquele caso assim da pessoa que já fez 20 plásticas, vai para a academia todos os dias e às vezes não tá ainda satisfeita com o corpo que tem. Então, essa pessoa também não consegue ser feliz. Para outras pessoas, felicidade pode estar relacionado com a constituição de uma família. Lembra dele daquela propaganda daquela família da margarina, aquela propaganda da margarina, né? Que é aquela família perfeita e harmoniosa? Ocorre que a maioria das vezes as nossas famílias elas elas são completamente diferentes desta família perfeita e harmoniosa da propaganda da margarina. Tá? Então, muitas vezes as pessoas no ambiente familiar elas não conseguem ser felizes. Outras pessoas relacionam felicidade com viajar pelo mundo, por exemplo. Então a pessoa viaja muitas vezes pelo mundo, mas chega uma hora que ela acaba cansando, acaba se esgotando. Então essa pessoa acaba não sendo feliz. Então todos esses exemplos que eu apresentei, eles não garantem que a pessoa seja feliz. Então, onde está então a felicidade? Onde está essa palavra, o conceito de felicidade? Então, há um psicólogo americano chamado Ed Diener que apresenta a seguinte definição para a felicidade. Ele diz o seguinte, que felicidade é a preponderância dos afetos positivos sobre os afetos negativos ao longo do tempo. A gente está tratando aqui desse tema, desses exemplos todos que tu trouxeste, da felicidade sobre um paradigma intrafísico, né? O dinheiro como sendo um objeto de busca constante para a pessoa se tornar feliz, e muitas vezes, como tu disseste, quanto mais dinheiro na conta eu tenho, o vazio íntimo continua. Às vezes o aspecto da beleza, também uma busca constante por uma perfeição estética, e que tu conversa com a pessoa e no íntimo ela tem um certo vazio, uma certa melancolia. Dentro da visão conscienciológica, o que você poderia falar a respeito de felicidade dentro da visão conscienciológica? Dando uma abordagem conscienciológica a esta definição de felicidade, eu diria o seguinte, que a pessoa, quando ela pensa, né, ela emite uma ideia, e associado a essa ideia, há um sentimento, e associado a esse sentimento, há energia. Isso forma, esses três elementos, ideia, pensamento, sentimento e energia, esses três elementos formam o conceito de pensene. Pensene é um neologismo da conscienciologia que significa pensamento, sentimento e energia. Então, transportando este conceito de pensene para a definição de felicidade,
nós poderíamos dizer o seguinte, que felicidade é a preponderância dos pensenes positivos sobre os pensenes negativos ao longo do tempo. Então, a pessoa que tem mais pensamentos positivos do que negativos ao longo de um determinado tempo, essa pessoa é considerada, né, a tendência dessa pessoa é ser feliz. Isso a gente não pode estar relacionando com uma postura poliana de que tudo é cor-de-rosa, né? Eu só queria fazer esse contraponto porque pensar positivamente deve ter um nível de autocrítica nisso para que a pessoa seja autêntica, né? Então, felicidade, ou a pessoa que lá conquistou, e a gente não está falando que seja ruim, né? Ter muito dinheiro, ou então ter um corpo saudável, mas essas conquistas e a relação delas com o meu objetivo de vida. A pessoa que não tem tantos recursos e a pessoa que também não é tão bela, ela pode ter um nível de felicidade maior do que a pessoa que já conquistou isso, se ela se sente feliz consigo própria dentro dos aquilo que eu vim para fazer, eu estou conseguindo cumprir. Aborda um pouco isso para a gente. Essa pergunta é bem interessante. Por quê? Porque, na verdade, felicidade ela não está restrita a dinheiro, a beleza física, a status, a poder, a condição social. Ela não está restrita a isso. Felicidade, na verdade, é uma condição íntima de cada um de nós. Felicidade é um bem-estar subjetivo de cada um de nós. Então, a gente vê exemplos clássicos aí na nossa sociedade, onde a gente observa pessoas numa situação de extrema dificuldade, e essas pessoas, a gente observa, essas pessoas elas são felizes. Por que elas são felizes? Porque elas sabem lidar com aquela adversidade, elas sabem lidar com aquele problema. Porque elas conseguem ter, apesar daquela adversidade, daquele problema, elas conseguem ter mais pensamentos positivos do que negativos dentro daquele contexto. E sobre si mesmo, né? Não Sim. só sobre os outros, mas sobre si próprio. A gente já fala sobre muito dentro da instituição, do IIPC, de autopesquisa, ou seja, a necessidade de reciclagens para que a gente possa alcançar esse nível de felicidade. Reciclagem e felicidade, tem alguma coisa a ver? Eu acho que tem tudo a ver. Porque se nós estamos falando que a felicidade é a pessoa ter mais pensamentos positivos do que negativos num determinado período, então, se a pessoa qualifica cada vez mais esses pensenes, esses pensamentos positivos, a tendência é ela estar cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmoniosa e cada vez mais feliz. Então, me parece que o caminho para isso tudo, né, para qualificar os pensamentos, aí entra a questão da reciclagem. Você reciclando, né, você vai qualificando os seus pensenes, seus pensamentos, sentimentos e energias, e, consequentemente, você vai adquirindo mais condição íntima e bem-estar íntimo, satisfação pessoal, realização pessoal. Eu faço aqui essa pontuação com relação à reciclagem, porque eu me lembro da primeira faculdade que eu fiz, a minha dificuldade de falar em público. Vê bem, né? Uma certa timidez para falar em público. E aquilo me gerava um constrangimento, porque eventualmente, principalmente na universidade, a gente precisa algumas vezes estar à frente da turma para expor um trabalho, enfim, e ficava vermelho, ficava com o cardio acelerado. E um dia eu fiz esse comentário com um colega do IPC e ele disse assim: vai para a docência. Aquilo gerou uma crise. Eu acho que reciclagem tem a ver com crise também. Mas o autoenfrentamento fez com que eu conseguisse passar aquele gargalo. Muitas das minhas primeiras aulas, provavelmente, o pessoal me via com o rosto vermelho demais e gaguejava de tanta palpitação do cardiochakra, mas foi uma conquista, foi uma superação, e isso me tornou uma pessoa mais feliz.
Então parece um paradoxo eu fazer um autoenfrentamento, eu queria falar sobre isso, para enfrentar uma adversidade pessoal até conseguir passar o gargalo e conseguir ter um nível mais de felicidade. Por isso que eu perguntei se felicidade e reciclagem, mesmo que o processo passe pela crise de crescimento, ela faz parte. Sim. O que tu está colocando é bem interessante. Na Conscienciologia há uma técnica chamada ação pelas pequenas coisas. Então, se você tem uma dificuldade, né, e você deseja superar essa dificuldade, então você começa com pequenas ações. Teu problema, por exemplo, de falar em público, né? A pessoa que tem medo de, na verdade, é medo de se expor, né? O que tem aí é o medo de se expor. Então a pessoa pega pequenas ações, começa com pequenas ações. Ela começa uma reunião de família, né, vai aumentando, né, uma reunião profissional depois, né, depois parte para uma sala de aula, e depois de uma sala de aula parte para uma palestra. Então ela vai aumentando gradativamente o seu grau de dificuldade, até chegar no nível de superação do traço. A gente pode dizer que o alcance de metas gera felicidade? O alcance de metas por si só, né, se nós disséssemos o seguinte, que felicidade é apenas o alcance a pessoa se sente feliz apenas com o alcance das metas, eu diria que não. Por quê? Porque muitas pessoas pensam dessa forma, né, que felicidade se alcança apenas, que felicidade se atinge apenas com o alcance das metas. Aquela pessoa que pensa o seguinte, que eu só vou ser feliz se eu tiver R$1 milhão no banco. Eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar aquele Mercedes dos meus sonhos, né? Eu só vou ser feliz se eu conseguir comprar aquela casa de campo dos meus sonhos. Então, a felicidade, nesse caso, ela é condicionada a determinados atingimento de metas. Nesse caso, a pessoa ela fica adiando e postergando a possibilidade de ser feliz. Eu chamo isso de autossabotagem. O ideal seria o seguinte, a pessoa quer escrever um livro, por exemplo, né, ela vai ser feliz quando ela concluir o livro, quando ela publicar esse livro, né, e também vai ser feliz durante o processo de elaboração desse livro. Bom, nós vamos continuar com esse tema que é de extrema relevância. Tem vários aspectos que a gente vai continuar no segundo bloco com o Carlos Oddoni Costa dos Santos, que está aqui conosco hoje. É um representante da Apex. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a programação existencial e a felicidade. A gente volta depois do intervalo. IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. É uma instituição científica de educação e pesquisa sem fins lucrativos. Venha participar de nossas palestras todas as sextas-feiras às 19h30, na Rua São Manuel, número 189, bairro Rio Branco. Telefone 051 3224 0707. Voltamos com o programa Comunicando com Conscienciologia, hoje entrevistando o Carlos Oddoni, e a gente estava tratando de metas e felicidade sobre um enfoque bem intrafísico, ou seja, viemos a esse mundo, adquirimos as coisas, aproveitamos o máximo a vida, porque com a morte biológica tudo termina. O paradigma consciencial traz um enfoque multidimensional, abordando a consciência de uma forma integral. E tudo a ver tem esse assunto com programação existencial, do qual o Carlos é coordenador da Apex, Associação Internacional da Programação Existencial. Carlos, o que é programação existencial? No bloco anterior nós estávamos relacionando felicidade com pensamentos positivos. Né? Isso é muito genérico. Basicamente isso é muito genérico. E nós vamos falar, e felicidade tem muita relação com programação existencial, que é mais específico, é um assunto mais específico. E o que é isso? Programação existencial. Então,
Quando a pessoa morre, ela sai desta dimensão material e vai para uma outra dimensão, passa por uma outra dimensão não material, que é a dimensão extrafísica. E dependendo do nível evolutivo desta consciência, ela consegue, entre uma vida e outra, nesta dimensão não material, ela consegue planejar a sua próxima vida, organizar o trabalho que ela vai ter que realizar na próxima vida. Então, essa tarefa que ela planeja entre uma vida e outra e vai ter que executar na próxima vida, essa tarefa nós denominamos de programação existencial ou ProEx. Vazio existencial. Qual a relação do vazio existencial, a felicidade e a ProEx, a programação existencial? O vazio existencial, ele é estudado na psicologia, é chamada psicologia do vazio. Então, nós podemos dar um exemplo, aquela pessoa que tem... O vazio existencial, ele ocorre normalmente com a crise da meia-idade. Aquela pessoa que tem em torno de 50 anos de idade, que já obteve muitas conquistas materiais na vida, ela já tem uma casa, uma boa casa, um bom carro, tem uma família bem estruturada, tem um bom emprego, um bom salário, enfim, tem tudo na vida, né? Mas essa pessoa, apesar de ter tudo na vida, ela sente que ainda está faltando alguma coisa que ela não sabe definir bem o que é, né? É uma pessoa que já obteve muitas conquistas, mas sente que está deixando de fazer algo importante. E ela não sabe bem definir o que é esse algo importante. Então é uma pessoa que muitas vezes ela tem tudo, mas sente que não tem nada. Então a vida para ela não tem muito sentido. Então, esse sentimento de insatisfação, de frustração com a vida, apesar de todas essas conquistas, se chama vazio existencial. Como superar o vazio existencial? Bem, aí é o pulo do gato. Então, por que ocorre o vazio existencial? Né? Nós falamos em programação existencial há poucos instantes. Porque a pessoa não está cumprindo a sua programação de vida, a sua programação existencial, a sua ProEx. A pessoa, ela não identificou ainda a tarefa que ela planejou realizar nessa dimensão material. Por isso, esse sentimento de frustração e insatisfação chamado vazio existencial. Como superar, então, o vazio? A pessoa identificar e passar a executar a sua programação de vida. Então, o ProEx possui relação com a felicidade? Totalmente. Então, o cumprimento da ProEx, o cumprimento desta tarefa intrafísica assistencial, que normalmente é um trabalho em benefício de outras pessoas, isso tem relação com o ProEx, essa tarefa está intimamente ligada ao nível de satisfação pessoal, ao nível de realização pessoal, ao nível de felicidade da pessoa, ao nível, o que nós chamamos de euforia intrafísica, né? É esse sentimento de satisfação, de realização, de dever cumprido, né? É um bem-estar íntimo, né? Posso dizer aqui que esse vazio existencial está muito relacionado com uma característica, uma postura mais egoísta, enquanto uma relação de felicidade é uma postura mais assistencial. Assistência, ProEx, felicidade, tem alguma relação? Sem dúvida. E mais do que isso, como que eu identifico a minha ProEx? Ok. ProEx tem relação com abertismo. ProEx tem relação com superação. ProEx tem relação com assistência. Assistência a outras pessoas. Ajuda a outras pessoas. Como identificar, então, a ProEx? Né? Veja, isso não é uma tarefa muito simples, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque a pessoa ela não nasce com uma bula. Seria muito fácil a pessoa já nascer com uma receita de bolo ou uma bula. Não, nós não nascemos desta forma. Então, a pessoa ela vai, aos poucos, né, durante a vida, ela vai identificando aos poucos a sua ProEx, né? Então, são certos acontecimentos, certas sincronicidades que ocorrem com a pessoa durante a vida, que vão, aos poucos, direcionando essa pessoa para a sua programação existencial. Então, mas há várias fórmulas para identificar a ProEx. Então, uma das fórmulas é a pessoa fazer uma autoanálise, né, uma autoavaliação, uma autoinvestigação
dos seus traços de personalidade. Por que isso? Por que os traços de personalidade? Porque é com base nos traços de personalidade da pessoa que é planejada a ProEx, né? Nesta outra dimensão não material. Então, a pessoa ela tem que, em primeiro lugar, ela tem que pensar o seguinte: o que ela gosta de fazer? Você, telespectador, né? O que você gosta de fazer? O que você sabe fazer? Né? O que acontece no mundo? Quais os problemas que acontecem no mundo que te deixam sensibilizado e que você gostaria de dar uma solução? Quais são os seus talentos? Quais são as suas potencialidades? Então isso depende de uma autoinvestigação, uma autoanálise, um autoconhecimento, né? Que tipos de pessoas vocês gostariam de ajudar? Qual o seu público-alvo? Que tipo de trabalho vocês gostariam de realizar em benefício de outras pessoas? Então, eu posso citar alguns exemplos aqui que a gente vê o que ocorre na nossa sociedade. Há muitas pessoas que criam uma ONG, né, que vão trabalhar com que vão dar soluções para determinados problemas. Outras pessoas escrevem um livro para ajudar outras pessoas a superar determinados traços. Outros dão palestras, outros fazem trabalhos voluntários, né, sempre no sentido de buscar uma solução para os problemas. Isso tem relação, esses traços pessoais, é importante a pessoa identificá-los, porque isso tem relação com ProEx. Eu fiquei aqui pensando enquanto o Carlos Odoni falava, e talvez para o telespectador que ainda é jovem, a gente fez na semana uma entrevista com alguém que era da inversão existencial, pessoal mais jovem que faz a programação de vida de uma maneira antecipada. Eu fico pensando o quanto a escolha da profissão vai fazer com que ela consiga entrar mais de maneira direta na ProEx, ou seja, tu falasse bem o que a pessoa gosta de fazer. E muitas vezes a pessoa escolhe a profissão porque a família quer que ele seja aquele profissional, porque o pai, o avô, todos eles tiveram um caminho, então o filho, o neto tem que participar daquilo, e às vezes não é uma coisa que ela gosta muito. E quando chega lá na crise dos 50 anos, a pessoa, de fato, né, com muito empenho, consegue várias conquistas, mas tem esse vazio porque não era exatamente o que ela gostava. Então, essa relação de programação existencial e profissão, eu acho que é fundamental para você, desde agora, se tem essa condição, perceber, ou muita coragem para fazer essa virada lá, já com uma estrutura, né, com mais idade, deve ser uma coisa bastante complexa. O nível de retribuição pessoal possui essa relação com felicidade? Sem dúvida. O nível de retribuição pessoal possui uma relação íntima com o nível de satisfação pessoal, né? Então, eu pergunto aos telespectadores, você acha justo, você acha correto, através de um trabalho, por exemplo, retribuir aquilo que você recebe da vida? Você acha justo, você acha correto isso? Então, eu vou citar alguns exemplos de recebimento, né? A pessoa que nasce em uma família bem estruturada, veja, ela não precisou conquistar isso, ela recebeu isso da vida, ela nasceu em uma família bem estruturada. A pessoa que alguém pagou os meus estudos, eu recebi isso, eu não precisei conquistar isso, né? Eu ganhei, por exemplo, uma bolsa de estudos, ou ganhei uma viagem para o exterior. Então, isso nós podemos definir como recebimentos. Então, o saldo entre esses recebimentos e essas retribuições que podem ser realizadas através de um trabalho, por exemplo, em benefício dos outros, este saldo entre os recebimentos e as retribuições, isso está intimamente relacionado com ProEx, e isso está intimamente relacionado com satisfação pessoal, realização pessoal e felicidade. Nós tivemos o prazer de abordar um tema extremamente importante sobre o enfoque, um paradigma consciencial, algo muito mais amplo que simplesmente a vida intrafísica. Foi um prazer ter aqui o Carlos Odoni. Eu gostaria de deixar os microfones ao seu dispor
para fazer a divulgação. Eu sei que nós temos eventos importantes acontecendo em Porto Alegre e fica desde já convidado o nosso telespectador a participar. Por favor, Carlos, fique à vontade. Bem, de 2 em 2 anos ocorre em Porto Alegre o Simpósio de Conscienciologia. Então, este ano, o simpósio ocorrerá no dia 30 de novembro, será num sábado, das 8h30 às 18h30. Então, são 7 conferências, vão participar do simpósio 7 instituições que estudam a consciência, né? Apex, Asimvex, IPC, Integracons, Aracê, Evolucim e OIC. Então, o tema do simpósio deste ano é Pensamentos, Sentimentos e Energias, o universo íntimo da consciência. Então, cada instituição vai apresentar uma conferência deste tema, mas direcionada, mas cada uma dentro da sua especialidade. A OIC, por exemplo, vai apresentar esse tema com foco em saúde consciencial, né? OIC é a Organização Internacional de Consciencioterapia. Consciencioterapia. Isso aí. A Apex, por exemplo, vai apresentar esse tema com foco em projeto de vida, em programação existencial, né? E assim por diante. E no dia 23, uma semana antes, no sábado, ocorrerá uma palestra inteiramente gratuita a respeito deste tema. Pensamentos, Sentimentos e Energias, universo íntimo da consciência. Ambos, tanto a palestra quanto o simpósio, ocorrerão no Hotel Everest, aqui em Porto Alegre. Bom, você foi convidado então a participar desse simpósio. Mais informações e inscrições podem ser feitas na Rua São Manuel 189, bairro Rio Branco, atendimento das 14 às 20 horas, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que está fazendo essa realização, e também através do e-mail simpósioconscienciologia, tudo junto, @gmail.com, ou o site www.simposiopensene.blogspot.com.br. Você está vendo aí na tela da televisão os e-mails e o site. Tivemos aqui o prazer de receber mais um voluntário da Apex, a instituição que fala sobre programação existencial, desse tema da felicidade. Eu espero que você tenha gostado e nos encontramos no próximo domingo.